Em Romanos, capítulo 1, e versículo de número 3. Eu vou ler do 1 direto, mas o 3 hoje é a proposta da nossa ministração. Amém? Diz assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Amém? E hoje a base é, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Amém? Eu quero relembrar vocês, quem tem acompanhado, tem alguém que está pela primeira vez hoje aqui? Tem alguém que está pela primeira vez? Primeira vez? Não é a primeira vez que vem hoje? De terça? De terça é, né? Então só vou contextualizar que a irmã vai pegar também aqui e o pessoal vai lembrar. A gente estava falando de algumas coisas, talvez você pense assim, que a minha cabeça é muita informação aqui. Se eu fosse dar todas as informações que tem na Bíblia, que está na minha cabeça, o que eu escrevi no livro que eu estou escrevendo lá em casa, está guardadinho lá, aos pouquinhos eu vou escrevendo, seria muita informação no dia. Então, por isso, eu dividi em pedacinhos para a gente poder ambientar a mente do texto bíblico. A proposta de hoje se chama o quê? Uma vida extraordinária. Amém? Diga assim comigo, uma vida extraordinária. Quem gostaria de uma vida extraordinária? Amém? E vida extraordinária, não precisa explicar muito para você, é você ser feliz em todas as áreas. Amém? Imagine só, se acordar, seja sol, seja chuva, dando trovoada, com alagamento ou com sol, você fala assim, como eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que tem uma vida extraordinária. Amém? Tudo isso começa com algumas coisas que Paulo mostrou para nós aqui. E o que foi que ele mostrou para nós, e por isso eu já li desde o comecinho aqui, e eu trago para você entender diretamente. Você precisa ver qual é a sua identidade. Amém? Diga assim, eu preciso definir, construir a minha identidade. Qual é o grande problema? Por exemplo, eu não sou psicólogo, mas eu sei que a Bíblia nos trata na alma, né? Que o psicólogo ele trata no nosso mundo interior. Qual é o grande problema quando a pessoa ela acaba entrando numa depressão? São coisas que vão levando ela, a não ser que tenha alguns problemas, né, hormonais. Na maioria das vezes, o que nos leva a uma depressão, o que nos leva a uma tristeza, o que nos leva ao isolamento, é quando nós começamos a ser assaltados na nossa identidade. Eu não sei se você já passou por isso, por um lado bom ou por um lado ruim, você olhar para trás e você lembrar que você era uma pessoa, e agora você entende que você não é mais aquela pessoa. Tudo mudou em você. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, apóstolo, eu não consigo mais ser aquela pessoa forte, determinada que eu era. Eu era uma pessoa que quando eu decidia, eu vou morar sozinho, ser independente, eu ia lá e morava sozinho, eu era independente. E quando decidia mudar de trabalho, eu mudava de trabalho e pronto, acabou. E dava certo, eu não tinha medo das coisas. Eu não tinha dependência emocional de ninguém. Agora, de repente, eu tenho medo de tudo. De tudo. Eu tenho medo do emprego, eu tenho medo de trocar de emprego, eu tenho medo do meu casamento, eu tenho medo da minha família, eu tenho medo dos meus filhos, eu tenho medo da minha esposa, eu tenho medo, mas que medo? Dela te matar, alguma coisa assim? Não, eu tenho medo de perder essas coisas, eu não sei lidar, às vezes eu sou possessivo com isso, qualquer coisinha eu estou arrumando a briga, e eu acordo mal, eu não queria ser assim, eu queria... Lembrar de coisa ruim é ruim, né? Eu falo que às vezes eu gosto de ter uns esquecimentos seletivos aí, né? Algumas coisas tentar esquecer. A gente olhar lá para trás não é muito legal, mas tem coisas que são boas para a gente e que a gente vai perdendo no meio do caminho. A gente precisa selecionar algumas coisas do passado. Coisa ruim
não é bom trazer. Coisa boa, é bom trazer à memória, coisas que dão esperanças, coisas que te alegram. Amém? Diga assim comigo, eu preciso trazer do passado os bons momentos. Amém? Os maus, meu irmão, deixa para lá. Não reviva eles nem na sua mente. Quando você começar a reviver, já muda. Senão você começa a alimentar seus pensamentos, a ficar com medo e tudo mais. Nós aprendemos aqui com Paulo que ele não é simplesmente um nome. Ele é uma pessoa que tem uma história. Diga assim comigo, eu não sou simplesmente um nome. Eu tenho uma história. Amém? Você precisa ter essa consciência. Eu não sou um nome, ninguém é só um nome. Todos nós temos uma história e trazemos essa história para os nossos relacionamentos. Por isso a gente precisa ver a identidade que a gente tem. Só que é interessante o seguinte, que Paulo também nos mostra que é importante sabermos do nosso passado e perceber a nossa condição hoje. Por quê? Ele sabe, nós já ministramos outras terças-feiras, que ele sabe quem ele era, ele sabe agora quem ele se tornou, e agora ele tem um foco numa vida mais à frente, ou seja, ele não está perdido, ele era alguém, ele foi mudado, assumiu uma nova identidade, mas ele não ficou perdido, ele continuou num foco da identidade que ele assumiu. Amém? Glória a Deus. Estão junto comigo? Aí nós também aprendemos que é o seguinte, saber quem nós somos em Cristo. Antes de Cristo você era uma pessoa. Agora em Cristo você tem que ser outra pessoa. Se nós estávamos sem Cristo e fazíamos algumas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, agora porque nós estamos em Cristo, nós vamos fazer coisas diferentes. A nossa alimentação é diferente a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo. Amém? A sua alimentação é muito importante. Aí eu posso fazer, o apóstolo colocou um microfone diferente hoje, ele está falando de alimentação, acho que agora a gente vai ter um Masterchef aqui. Não é. Você tem uma alimentação física e você tem uma alimentação espiritual. Amém? Você alimenta a sua alma, você alimenta o seu espírito, você forma essa identidade, você coloca firmeza nessa identidade. Se você não colocar uma coisa correta, se alimentar do que é correto, você não vai ficar ruim? A mesma coisa espiritualmente, emocionalmente. Se você se alimenta das coisas ruins, você vai ficar logo mal também, a sua identidade vai ser afetada. Por isso que Paulo ele nos mostrou várias vezes em outros textos que ele abandona as coisas que para trás ficam, se lança para algo novo e ele tem um foco, ele se lança para Cristo, o que ele era ele não é mais, agora ele é uma nova vida em Cristo Jesus e ele é uma pessoa bem resolvida com o seu passado, ele segue para o alvo, ele segue para Cristo, ele sabe quem ele era, ele sabe quem ele se tornou e ele sabe para onde ele está indo e ele assumiu essa identidade. Parece que são coisas pequenas, mas se nós não entendermos isso, a gente vai ficar totalmente perdido. Amém? Isso é a respeito da gente. Agora ele apresentou para nós também algumas coisas sobre evangelho. Depois dele ter falado quem nós somos em Cristo, uma nova identidade, ele também nos ensinou a conhecer e a distinguir o falso evangelho do verdadeiro evangelho. O falso evangelho, ele mostra que eu posso produzir santidade, que eu sou perfeito e que eu tenho direito de muitas coisas. O grande problema para nós é que nós não sabemos lidar com isso. Muitas vezes, já viu pessoas, por exemplo, dizer assim, mas eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu não mereço tal coisa. Não viu alguém falar assim? Aí a gente entende que a gente só merece coisas boas, afinal de contas nós somos bons. E a gente vai aprender no decorrer de Romanos, que aos olhos de Deus nós não somos bons e aos olhos de Deus não existe ser humano bom. Amém? Glória a Deus. Nós nos tornamos. Então se nós olharmos para Gálatas, antes nós tínhamos o fruto da carne. Não sei qual que você mais dava.
né? Se era a ira, a cólera, se era a prostituição, se era o roubo, o que era, eu não sei. Mas agora você não vai mais dar esses frutos. Agora você vai dar o fruto do Espírito. Por quê? Porque não vem de você. É o Espírito agindo em você. Então diga assim comigo: eu preciso ser cada dia mais dependente do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a gente já conseguiu distinguir. O evangelho mentiroso é aquilo que eu tenho capacidade de me purificar e de ser bom para Deus, então eu tenho direito de alguma coisa. O evangelho verdadeiro coloca a gente como pecador, perdoado por Deus, perdoado na cruz de Cristo, recebemos o Espírito Santo quando arrependidos, e aí recebemos o Senhor como o único e suficiente Salvador. Agora nos tornamos templos vivos do Espírito Santo e Ele vai nos ajudar a dar fruto diferente. Amém? Aí nós aprendemos também que os profetas e as escrituras sempre apontaram para Cristo. Sempre falaram sobre a pessoa de Cristo. De Gênesis até Mateus, sempre falou de Jesus Cristo, que Ele viria. Amém? Então nós aprendemos aqui, primeiro passo é autoconhecimento. Nossa identidade como indivíduos. Quem nós somos. Não precisa dizer isso agora. Mas quando você for embora para sua casa, faz uma brincadeirinha com você mesmo, para num canto. Por exemplo, vamos pegar aqui Jaiane e Alex. Vou pegar meus discípulos aqui, eu falar. Se eu falasse para você, Alex, sentar e falar sobre os defeitos e qualidades da Jaiane, você conseguiria falar? Sim ou não? Pode falar, está até uma cadeira de distância. Dá tempo de você pular. Se ela estender a mão, você corre, filho. Você conseguiria apontar, fazer uma lista dos defeitos e das qualidades da Jaiane? Conseguiria, né? Jaiane, você conseguiria, Jaiane? Eu não sei quais seriam os maiores, né? Mas conseguiria. Agora eu pergunto, você conseguiria fazer uma lista da sua identidade, uma lista dos seus defeitos, das suas qualidades, sinceramente? Ser sincera. Aí tem dificuldade, não tem? Quando você vai fazer, por exemplo, uma entrevista, por que eu deveria te contratar? Por que você é bom? Às vezes a gente fica assim, eu tenho que ser modesto. Não, você tem que ser sincero. Quem já fez currículo e encheu linguiça? Todo mundo se entregou, né? Daquela época com o pessoal, hoje não, né? Mas as maneiras são diferentes. Mas, por exemplo, qual é o seu conhecimento? Conheço o pacote Office inteirinho. Mentira. A pessoa não sabe mexer no Excel. Ela não sabe mexer no Word. Sabe o que é o pacote Office dela? Internet. Esse é o pacote Office dela. Ela sabe fazer outra coisa. Mas ela coloca no currículo dela. Eu sou isso. Nossa, eu já fui gestor numa empresa, quando apareciam uns currículos lá para mim, eu falei assim, não, é bom demais para estar aqui. Não é estar aqui não. Tudo isso para estar aqui? Não é muito bom, muito bom. Então você vê que é fantasioso. Se você traz a pessoa, você fala assim, você manja mesmo? Então senta aí. Onde liga? Como é que faz esse negócio? Ctrl C, Ctrl P, é só assim, na hora da prática, você vê que a realidade é outra. Eu sei que é uma coisa fácil da gente entender, mas a verdade é que muitas vezes nós estamos na igreja justamente da mesma maneira. A gente faz um currículo que a gente, é top. Gente, eu já tive na igreja evangelista de Facebook, pastor evangelista de Facebook. Como que é esse negócio? Todo mundo posta no Facebook, não é? Mas eu cuidar de alma pelo Facebook? Vou evangelizar pessoas pelo Facebook? Não, a gente tem que cuidar de almas. Tem que ter proximidade. Sim ou não? Quando você coloca a pessoa em ação, você começa a ver que a coisa não vai funcionar. Então nós aprendemos aqui que nós precisamos chegar na nossa casa e parar num cantinho. Não é perguntar para o outro não, porque o outro vai falar muito mal de você e você vai ficar depressivo.
Então você vai tentar achar algumas qualidades. Se for mulher, a sua esposa, o seu esposo, amor, qual meus defeitos? Ixi, é hoje. É hoje que eu vou mandar, né? Então você seja sincero com você. Responda para você mesmo. Quem é você? Talvez você seja sincero para você mesmo e para Deus, e é disso que Deus gosta, gente. Deus não gosta daqueles super-heróis que batem no peito. Não. Deus gosta daqueles que dizem assim: não, Senhor, eu sou uma pessoa doente. Eu estou doente. Ninguém sabe, mas eu estou doente. Eu estou enfermo. Estou enfermo na alma. Não tenho força. Não oro. Não estudo. Eu não estou bem. Vou para a igreja forçado. Prego forçado. Estou cansado de exercer meu ministério. Eu estou cansado de tudo isso. Graças a Deus eu não, hein? Amém? Eu não estou. Mas existem pessoas que às vezes colocam aquela armadura, mas dentro estão doentes. Quem a pessoa é de verdade? O exterior ou lá dentro dela, na intimidade, quem ela é mesmo? Sabe uma das coisas, eu estava comentando com a Helene esses dias, eu falei, sabe uma das coisas que está deixando a gente estressado? Todos. É que você tem que ser o que os outros querem. Você tem que postar foto no seu Instagram do jeito que o outro aprove. Você não pode ser à vontade. Não. Você tem que sempre fazer alguma coisa por causa do outro. Sim ou não? É normal. A foto que você posta, aquilo que você escreve, o tratar da foto, quantos seguidores você tem. E você vai deixando essas coisas tudo tomar tanto, que você vai morrendo, você já não é mais você. Você é o que alguém definir que você seja. Aí tem um monte de gente doente. Sim ou não? Então a primeira pergunta, quem somos? Quem é você? Pergunte para você mesmo lá depois e tem um momento, toma um café, um chá, sabe? Um refrigerante, sei lá, qualquer coisa com você mesmo. Você gosta de ficar com você? Tem gente que não gosta de ficar com você. E consigo mesmo, né? Tem gente que não gosta de ficar consigo mesmo. Tem muita gente bem sucedida que não consegue nem ficar sozinho. A pessoa não consegue parar assim, ó, e tomar um café de boa. Ela não consegue ficar com ela mesma. Ela é tóxica para si mesma. Que você não seja assim em nome de Jesus. Agora, o segundo ponto muito importante é quem Cristo é para você. Quem Cristo é para você? A gente vai trabalhar essa terça e a outra justamente sobre isso. Mas é interessante que você vai prestar atenção que Paulo, ele ministrou aqui, ele disse para nós que Jesus, como filho de Davi, ele mostrou Jesus aqui na mente dele. A gente não está falando da mente de outro, a gente está falando do pensamento de Pedro ou de uma multidão, não. Paulo ele está mostrando a identidade, o pensamento dele. Então ele tem um pensamento sobre ele sabe quem ele é no passado, quem ele é agora, ele sabe quais são os novos valores dele. Agora ele está focadinho, ele sabe que ele recebeu uma nova identidade em Cristo, ele sabe de um verdadeiro evangelho, ele não tem justiça própria, ele entende que ele não é merecedor de nada, é a graça de Deus. Diga assim: nós não somos merecedores de nada, é a graça de Deus. Amém? Ou seja, é o favor de Deus, então ele está feliz. Se ele estiver comendo pão duro, ele está feliz. Se ele estiver comendo o pão fresco num restaurante, ele está feliz. Por quê? Ele pode todas as coisas em Cristo que fortalece ele. Amém? É uma pessoa feliz. Tem muitas vezes as pessoas, até mesmo estando dentro da igreja, que quando não alcança aquilo que ela quer, ela já entende que Deus não está com ela, ela já entra em depressão, ela já fica com raiva e o mundo não presta para ela. Por quê? Ela entende que ela tem o direito daquilo. Isso é problemático. Só que agora Paulo ele apresenta também quem Jesus Cristo é para ele. Então, primeiro, eu sei quem eu sou, eu sei da minha história, só que eu também sei quem Cristo é para mim. E ele diz: segundo a carne, Jesus é o filho de Davi. Mas como é o nome do pai de Jesus?
Como é o nome do pai de Jesus, gente? Deus. Não é José, não? Não. Ele foi padrasto. José ele não participou em nada. Nada. A única coisa que ele participou é: assume um filho que não é teu. Cuida dele como se fosse teu. Amém? A Maria, sim, ela foi mãe, ela emprestou o ventre para que ali fosse gerado Jesus. Apóstolo, mas explique esse negócio direitinho. Um dia você puxa a cadeirinha, senta de um lado, Deus do outro, você troca ideia com ele e te explica como foi que aconteceu isso daí. Amém? Porque o ser que há em ti será gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? O único gerado na terra, no ventre de uma mulher, pelo Espírito Santo foi Jesus, o Filho de Deus. Então, por que chamá-lo filho de Davi? Porque nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo número 7, que esse homem chamado Davi, o rei Davi, que todos nós conhecemos, ele foi um homem que tem um desejo, ele tem um desejo de edificar uma casa para Deus, ele tem vontade de fazer um templo, uma igreja enorme para Deus. Só que, quando ele tem esse desejo no coração, olha como é interessante a palavra do profeta. Nem toda a palavra do profeta é uma palavra que se deve obedecer. Como assim, apóstolo? O que o Natan disse para Davi? Davi fala assim: olha, eu quero muito edificar uma casa para Deus. Ele pensou assim, vamos conjecturar com Davi. Davi ele pensou assim: a arca de Deus, que era a presença, representava a presença de Deus, estava habitando em tendas. E ele tinha uma casa muito bonita, um palácio. Ele falou: é injusto isso. Eu aqui habitando num palácio e a arca de Deus no meio de panos. Eu bem que podia fazer uma casa para Deus. Aí o que o Natan disse? Faz isso, rei. É top. É da hora. Faz sim uma casa para Deus. Tenho certeza que Deus vai se agradar. Só que aí Deus fala ao coração do Natan. Diz para Davi que a ideia dele não vai dar certo, porque não tem como me fazer uma casa e me segurar ali e me travar. Ele quer levantar uma casa para mim e eu entendo o desejo do coração dele. Eu entendo o desejo do coração de Davi, o amor, a intenção, está tudo show de bola, está tudo alinhado. Mas eu não vou deixar ele levantar essa casa para mim. Mas eu vou dar a ele tudo para que essa casa venha a existir, o conhecido templo. Só que é interessante que ali naquele momento, Deus faz uma aliança com o Davi. E ele diz o quê? Ao invés de você preparar uma casa para mim, eu é que prepararei uma casa eterna para você e prepararei uma linhagem que jamais terá fim. Eu vou fazer uma aliança com você, Davi. Não vai faltar um sucessor do seu trono para reinar. E eu vou honrar essa palavra. E nós sabemos, a história seria longa para contar para você, mas nós sabemos que o Reino Unido, ele só existe em Saul, em Davi e em Salomão, que é o filho de Davi, que edifica o templo. Só que Salomão também, ele se perdeu. Mesmo em meio às falhas dos homens, nós vemos Deus agindo em favor da aliança que ele fez. Diga assim comigo: Deus sempre vai ser fiel à aliança dele. Diz a palavra de Deus que o Salomão, ele não vai ser fiel, embora ele construa o templo, esse templo que Davi queria construir, Deus não permitiu que ele construísse, mas lhe deu condições financeiras, ouro, prata, de tudo que precisava para o templo, abençoou a vida de Davi, aprendizado para nós, que Deus nos abençoa por causa dos projetos eternos. Deus abençoa a sua vida. Então se engaje em projetos eternos. Você pode ter certeza que a tua vida financeira, todas as áreas da sua vida vão estar abençoadas porque você se engajou em projetos eternos. Amém? Nunca projetos eternos, eles têm a ver com a gente.
tem a ver conosco. Não tem a ver comigo, tem a ver com a gente. Tem a ver com pessoas, tem a ver com almas sendo alcançadas. O projeto de Deus nunca é trabalhar para o ego de uma pessoa. Deus, ele vai abençoar você, ele vai prosperar você, para que outros sejam atingidos pelas bênçãos através da sua vida. Sabe o que significa isso? Que você não é aquele que trava as bênçãos, você é o condutor de bênçãos. Você é um vaso de Deus, você é canal de Deus para as pessoas. Então sempre Deus vai derramar do céu na tua vida e outras pessoas vão ser alcançadas. José foi assim, José foi usado por Deus lá no Egito, ele foi honrado sim, mas através dele toda a nação, e não somente a nação, todos os povos foram abençoados através da vida de José. É a mesma coisa para a sua e para a minha vida. Eu não posso reter aquilo que Deus está me dando, eu preciso compartilhar tudo aquilo que Deus me dá. E quanto mais eu encho vidas vazias, mais eu sou cheio. Amém? A Bíblia nos ensina naquela passagem de 2 Reis capítulo 4, que aquela mulher quando vai para o profeta e diz para ele, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite, ele fala o que para aquela mulher? Vai, se tranca com a sua família, se tranca com seus filhos lá, porque o marido já havia morrido, pega um monte de vasilha vazia. Enquanto eles derramam o óleo, tem vasilha vazia, o azeite não para, mas quando acaba as vasilhas vazias, o azeite para. A mesma coisa na nossa vida, quando nós estamos isolados num canto, querendo só ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio, meu irmão, a gente não transborda, a gente só vai ter vinho novo, a gente só vai ter unção nova, quando nós transbordamos na vida de pessoas. Então, se você quer ser profundamente abençoado, se você quer ser profundamente cheio do Espírito Santo, sai de dentro da sua casa, sai do ostracismo de ficar orando travado dentro de um quarto, porque é bom, mas você precisa derramar a unção que Deus coloca em você na vida de pessoas. Se você não fizer isso e se isolar, o azeite para. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E nós vemos que no decorrer da história, o Salomão tem um filho chamado Roboão. E é justamente aí que a nação de Israel se divide em reino do sul e reino do norte. Só que Deus diz algo. Por amor a Davi, eu vou fazer com que um reino me sirva e eu vou mostrar a minha aliança nesse reinado. Então nós vamos ver que todos os reis na história, que eles fazem a vontade de Deus, sempre a Bíblia vai dizer, e assim eles foram como Davi, seu pai. Mas o Davi foi tataravô dele. Mas por que ele foi chamado de filho de Davi? Por que ele foi colocado como Davi, seu pai? Justamente porque ele agiu conforme o Senhor queria que ele agisse, e Deus o abençoou e o prosperou. Só que o judeu, ele cresce com o pensamento de que um dia vai vir alguém que vai reinar do trono de Davi. Existe um reinado prometido eterno, que nunca vai ter fim, que vem da descendência de Davi. Abre comigo em Isaías capítulo 11. Você vai entender, já vou trazer a aplicação hoje para você, tá? Isaías 11. Olha só, está falando de Jesus aqui, amém? Olha só, do tronco de Jessé sairá um rebanho, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Amém? Olha só, versículo 2.
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, habitaria em uma pessoa a plenitude de Deus. Amém? Aí nós temos, aí na sua Bíblia e na minha Bíblia, nós temos uma história. Marcos capítulo 9, versículo número 47. Ela traz a aplicação para os dias de hoje. Eu vou parafrasear aqui para você acompanhar comigo essa mensagem aqui. Diz a palavra de Deus que Jesus está andando e tem um cego chamado Bartimeu. E ele começa a clamar, e o clamor dele é: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Diga-se comigo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Agora imagine só, trazendo para a nossa vida hoje, nós olharmos para esse cenário onde Bartimeu está clamando a Jesus, e ele está na mente dele clamando: Jesus, filho de Davi. Sabe o que ele está dizendo aqui? Tudo isso que eu estou pregando para você. Mas o que isso muda? Ele está olhando para Jesus, a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Ele é o filho de Davi, segundo a linhagem. Isso que eu não vou falar nem de genealogia, para a gente estender aqui. Mas ele está olhando para Jesus dizendo: ele é o Messias, ele é aquele que tem sobre ele os 7 Espíritos de Deus, ou seja, uma totalidade de Deus sobre a vida de Jesus, e ele tem poder para me curar, ele tem poder para restaurar a minha vida, ele tem poder para mudar a minha sorte, e ele vai clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que eu acho interessante na vida de Bartimeu, parece que é igualzinho a nossa história, pastor Vitor. É igualzinho a nossa história. Por que é igualzinho? Ele é um homem cego. Imagine a gente viver na dependência de pessoas. Não tinha tecnologia nenhuma, não tinha nada de acesso para um cego, não tinha nada disso, só tinha uma autorização, uma capa, como que se fosse da prefeitura, dizendo: você pode mendigar. Eu acho que não é coisa legal mendigar, sim ou não? Quem gosta de mendigar? Fala: não, apóstolo, eu não sou mendigo. Às vezes nós somos mendigos espirituais, às vezes nós somos mendigos na alma. A gente fica implorando, pelo amor de Deus, um pouquinho da atenção das pessoas. Às vezes nós somos dependentes das pessoas, cegos espiritualmente. A gente fica tateando as coisas, a gente fica perdido. Às vezes nós conseguimos enxergar as coisas, como muitos falaram para Jesus: nós enxergamos, por isso que vocês são cegos, porque vocês não conseguem chegar um palmo na frente de vocês. Às vezes tem gente que diz assim: não, apóstolo, eu estou enxergando, eu enxergo, e às vezes a gente enxerga muito a vida dos outros, mas não enxerga a nossa. Olhemos para nós, enxerguemos nós. A gente estava brincando no domingo ali na porta, tinha um pessoal que estava conversando, e ele estava falando assim: tirar a trave do olho, tirar o cisco do olho. A gente tem uma facilidade muito grande de olhar assim e falar: Fábio, tem um cisco no seu olho. O cisco devia estar incomodando quem, Fábio? Você. E por que está me incomodando? A Bíblia diz: você não tira a trave do seu e quer tirar coisas pequenas da vida dos outros. A gente toma conta da vida de pessoas. A gente consegue ver pessoas enfermas, a gente consegue olhar um monte de gente ao nosso lado e ver gente doente. Quem já viu gente doente? A gente vê. A gente vê numa conversa com uma pessoa, a gente vê que a pessoa está doente. Às vezes a gente está aqui pregando a palavra de Deus, e a gente está cheio de empolgação, e às vezes você está pregando a coisa assim, e a pessoa está doente, você sabe que a pessoa está doente, mas a pessoa diz: não, eu estou enxergando. E não está doente espiritualmente, está cego espiritualmente, não consegue ver a sua condição. E às vezes nós estamos orando, às vezes intercedendo, né? E a gente olha para pessoas, as pessoas estão assim, ó,
Mas espiritualmente a gente olha e fala, não tá bem, tá mal. Está mal porque a gente vê as palavras que a pessoa está falando, você está vendo a conduta da pessoa, você está vendo o que a pessoa acessa, você está vendo o que a pessoa vive, e não condiz com aquela cura. Pessoas cegas espiritualmente. Pessoas cegas espiritualmente. Às vezes, vocês viram que eu estou com óculos diferentes, né? Eu estou tentando me encontrar nele e minha mulher cascou o bico da minha cara. Sabe por quê? Porque eu sempre usei um óculos de grau de longe. E aí ela falou assim, você ainda vai acabar usando um multifocal, né? Eu falei, que é isso? 27 aninhos. Fiz o exame. Agora tem que acertar aqui, ó. Por quê? Um grau é para longe, outro grau é para mais perto e outro é média. Multifocal. Gente, de verdade, eu tomei um susto. Porque Marcelo anda de moto também, Regis anda de moto. Você não usa óculos, né, Regis? Você usa, Marcelo? Não usa óculos. Não. Gente, a Carol anda de moto. É gostoso andar de moto e óculos, Carol? Não, não é legal. Eu também não gosto. Então, eu tiro o óculos e estou andando de boa, gente. Uma boa. Eu descobri que eu estava parecendo aquele cara que vai se lavar no tanque. Eu estou enxergando árvores. Vocês lembram dessa? É tudo bíblico. Aí você coloca. Nossa! Vocês estão vivos. Eu não sabia que eu estava enxergando mal. Alguém já fez isso? Não sabia que eu estava enxergando tão mal. Eu descobri que eu estava enxergando mal quando eu coloquei o óculos. Aí eu falei, eu uso óculos. Aí eu falei, puxa, agora estou enxergando legal, meu. As coisas começaram a ter mais vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não erro em te dizer que todas as vezes que nós olhamos a nossa vida e olhamos a vida das pessoas, olhando as coisas ao nosso redor, nós olhamos com a nossa capacidade, nós vamos enxergar do mesmo jeito. Agora, por isso que pode falar o que for, mas eu gosto daqui. Quando eu pego e olho para o André, eu olho assim, né? Eu vou andar assim. Aí eu... Chegando, acho que o André tá bem, né? Tá com cabelo preto, André, né? Não tá? Tá com cabelo preto, não tá? Tá pretinho o cabelo do André. Rapaz! Né? Metáfora só que não tá. Aí eu pego e coloco o óculos. André, discipulado isso, está com cabelo branco, mano. Você está cheio de cabelo branco, meu filho. Caramba. A mesma coisa é a palavra de Deus para a tua vida, que muitas vezes você despreza. Ao você olhar para você e para as pessoas, está tudo certo. Quando você coloca o óculos da palavra, você começa a ver direito e ver que tem um monte de gente enferma, tem um monte de gente doente, mas dizem que enxergam. Mas é por isso que o Bartimeu ensina, que ele tinha essa autorização de esmola. Ele está lá pedindo, e as pessoas estão dizendo para ele, para, mano. Ele não vai dar atenção para você. Ele não vai dar atenção para você. Existem coisas que vão acontecendo na nossa vida. Você que já ouviu essa mensagem faz tanto tempo, eu acho que o gostoso da Bíblia é isso. Tem mensagens, gente, como essa, que eu já ouvi, eu já preguei várias vezes.
mas eu nunca me sinto confortável nas ministrações, porque sempre eu preciso pegar a Bíblia e ajustar a minha visão, que talvez eu tenha uma visão ao meu respeito, que não é a visão que Deus tem ao meu respeito. Talvez você tenha uma visão ao seu respeito, e as pessoas entendem, tadinho, tá cego, precisa de um multifocal. Estão perguntando para você, você está vendo, vamos fazer o exame, vamos? Você está vendo aquela máquina ali, aquelas letras? Que máquina? Que letra? Aonde tem? Aquela parede, que parede? Você assumir a sua cegueira e dizer: Jesus, filho de Davi, você tem condições de curar a minha vida da minha cegueira. Então, quando nós olhamos o Bartimeu clamando, ele está com essa ótica: Jesus, o Senhor pode me curar. Mas ele via Jesus? Não, ele era cego. Mas ele sabia que o filho de Davi tinha todas essas características. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa a tua cegueira, Jesus tem todas as curas para a tua vida. Não importa a tua cegueira, não importa o que você está enxergando, o que você acha que está bom, deixa Jesus curar a tua cegueira e mostrar a sua condição, mostrar o que realmente está acontecendo na sua casa, está acontecendo na sua vida, e não feche os olhos para isso. Abra os seus olhos, você está doente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem foi fazer exame no médico? O médico fez um check-up em você, e o médico falou assim: você está doente. E você saiu de lá com uma raiva daquele médico e queria matar aquele médico. O médico foi teu inimigo? O médico não gosta de você? O médico te odeia? Não. O médico amou sua vida. Amou nada. Você viu o tamanho da agulha? Você viu só o remédio que ele mandou tomar? Meu irmão, a Bíblia é o remédio para a tua vida, para a minha vida. Ela traz essa libertação de algema. Conhecereis a verdade vos libertará. Abre os nossos olhos para enxergar o que realmente é a verdade. Quando nós não estamos enxergando direito, tudo é esquisito, não é bem aquilo. Nós precisamos enxergar essa verdade, e Bartimeu conseguiu enxergar essa verdade antes dele enxergar. Como assim, apóstolo? Antes dele enxergar fisicamente, ele enxergava espiritualmente. Ele enxergava espiritualmente quem era Jesus, por mais que ele não tinha visto. E ele entendia dentro dele: eu estou diante dos médicos que pode sarar a minha dor, que pode sarar a minha dificuldade, para não ser dependente de ninguém. Eu quero ser sarado. Eu quero ser sarado da minha enfermidade. É isso que eu e você precisamos ver na palavra de Deus. Olhar para Jesus e, não importando a nossa enfermidade, não importando a nossa dor, Ele ama você e vai dar atenção para você e vai curar a tua ferida. Sabe, admitir e falar: eu tenho complexo de rejeição, eu tenho mania de perseguição, eu não consigo confiar nas pessoas, eu sou doente. Quem está entendendo? Nossa, apóstolo, você está falando que é você? Não, estou falando que muitas coisas a gente tenta usar coisas paliativas, a gente tenta ficar brincando. Às vezes tem pessoas que nos seus risos, nas suas piadas, nas suas brincadeiras, é a maneira que ela conseguiu fazer, colocar uma capa, para que não vejam a dor, a enfermidade da pessoa. Já conheceu alguém assim? Só brinca com todo mundo, não consegue falar sério, não consegue sentar e falar: abre o teu coração, mostra a sua dor.
que é que está acontecendo? Você está querendo maquiar para mim? Por quê? Abre o teu coração. Jesus, Ele quer que eu e você venhamos abrir o nosso coração. Sabe por que às vezes a gente tem medo? Talvez você pense que não, mas isso está na sua cabeça. Está na sua cabeça. E você nem percebe. Por que às vezes, por exemplo, vamos supor, tem aqui o pastor, vamos usar o pastor Vitor. Acredito no pastor Vitor, meu amigo, meu irmão. Aí de repente, ele precisa muito abrir algo para mim, mas ele não consegue. Talvez o que ele não consegue abrir é porque na cabeça vai ter assim: o apóstolo acredita em mim, meu. Se eu abrir meu coração, as minhas dores, as minhas enfermidades, ele vai desistir de mim. Então eu prefiro me... Aí a gente se fecha, doente, e vai embora. Outra vez acontece, se fecha, doente, vai embora. Qual era a melhor coisa a fazer? Se abrir. Apóstolo, mas eu tenho essa dificuldade de abrir com pessoas. Não transfira isso para Jesus. Porque uma coisa eu aprendi com Jesus. Você pode confessar o que for. Ele não desiste de você. Você pode chegar e num quarto assim, ó, e falar: Senhor, eu estou doente, sara-me. Eu estou entrando num quadro que eu só penso em morte. Eu quero desistir do casamento, eu quero desistir do emprego, eu quero desistir do ministério. Eu não tenho coragem nem de falar para o apóstolo, porque ele vai desistir de mim. É que você não me conhece. Mas, Senhor, eu não tenho ninguém para falar tudo que está dentro de mim. Ele vai dizer: fala, porque eu não desisto de ninguém sincero. Se tem uma coisa legal que aconteceu com Elias, ele não maquiou. O que você está fazendo aqui, Elias? Eu me sinto único, perseguido. Ele foi sincero. E Deus disse: larga a mão de ser frouxo, vai lá. Foi isso que Deus fez? Não. Elias, eu sei, mas eu ainda tenho uma caminhada muito maior para você. Se alimenta, caminha, discipula. Pensa comigo. Elias desistiu de um discípulo. No meio do caminho, vai caminhar sozinho, se enfia numa caverna. Você acredita que um homem desse um dia, uma carruagem do céu vai vir levar ele embora e ele vai representar os profetas do Antigo Testamento diante de Deus? As duas testemunhas? Você imagina que uma pessoa dessa vai viver isso? Meu querido, você não sabe ainda o que Deus tem preparado para você, mesmo que hoje você esteja caído. Deus tem coisas muito maiores. O que eu acho lindo de Deus é que homens desistem de homens e Deus não desiste da gente. Olha, a gente pega na Bíblia um montão de história, mas deixa eu pegar uma para você. Davi. Muitos desistiriam. Deus, ele usa o profeta Samuel para falar com Saul das atitudes dele. Sabe o que o Saul faz? Você não vê Saul se arrependendo.
o profeta fala com o Davi que ele cometeu um pecado terrível. Ele diz: eu me arrependo. Deus na hora disse: e eu te perdoo, porque ele foi sincero. O sincero não é cego. O sincero admite a sua enfermidade. O sincero, ele não olha. Quando nós somos sinceros com a nossa enfermidade, a gente aprende a respeitar a enfermidade dos outros. Sim ou não? Você vai lá no hospital onde todos têm o mesmo... É uma ala que todo mundo está sendo tratado de Covid. Aí de repente você está lá no meio lá. Você é melhor de quem ali? Você é melhor do que quem? Você não é melhor do que ninguém. Às vezes você só consegue se compadecer da dor daquele que você sente a mesma dor que ela. Às vezes a gente acha do lado de cá que nós estamos de boa, e tem coisas que para a gente fala assim: Deus me livre. Essas pessoas podem, são e serão alcançadas por Deus, porque Deus, ele compreende a enfermidade de cada um. Um fariseu não entraria na casa do Zaqueu. Jesus entra. Um fariseu não perdoaria uma prostituta. Jesus perdoa. Religiosos não fazem um monte de coisa, mas Jesus, ele perdoa todos os nossos pecados. Mas parece que as vozes que gritam em cima da cabeça do Bartimeu é a mesma coisa que a gente. Ele não vai te ouvir. Ele não pode fazer nada por você. Eu te digo, é mentira, é engano do diabo. Ele pode fazer, sim, alguma coisa por você. Fecha sua boca. Ele não vai te ouvir. E quanto mais jogava pá de areia e dizia que Jesus não ia ouvir ele, o que ele fazia? Jesus, filho de Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou tudo e perguntou: o que queres que eu te faça? Se Jesus perguntar para você hoje, você tem condições de avaliar a sua vida e dizer o que você quer que ele faça em você? O Bartimeu, ele poderia pedir um montão de outras coisas. Ele disse: eu quero voltar, eu quero enxergar, eu quero ser curado. Diga assim comigo: eu quero ser curada. Você quer ser curado da sua enfermidade? Você não precisa revelar ela para mim, se você não quiser. Não faço nem questão. Não sou fofoqueiro, não quero saber da tua vida. Eu quero ver você bem. Se você chegar para mim e falar assim: apóstolo, eu tinha um monte de problema aqui, resolvi tudo, glória a Deus. Você não precisa nem me contar quais são. Se você sentir necessidade de aconselhamento, eis-me aqui. Mas se você admitir para Deus a sua dor, ele cura você. Diz para ele. Sabe o que eu acho interessante do Bartimeu? Depois você vai ler na sua casa, porque o tempo é curto. Jesus curou a cegueira dele. Pense comigo. Se Jesus curasse a sua enfermidade, o que você faria agora? Aí eu ia uma praia,
para ver o mar, porque afinal de contas eu era cego. Eu ia para minha família, eu faria isso, eu faria aquilo outro, eu faria aquilo outro. A Bíblia diz, e você lê aí depois, que assim que ele enxergou, ele foi seguir a Jesus Cristo. A tua enfermidade vai ser sarada e você vai atrás de Jesus. Sarado. Só que sabe o que vai acontecer? Eu imagino o Bartimeu, gente. Eu sou criança demais. Eu amo aqueles desenhinhos para criança. Eu tenho a cabeça, sabe aquele boneco, aquele desenho daquele carinha cabeçudo lá, o Fantástico Mundo de Bob? Eu sou assim. Pessoas que foram marcadas por milagre. Eu me coloco no lugar delas. Se você não pudesse ser mãe, no lugar de Sara, quando você engravidasse de um milagre, como que você ia andar? Escondendo a barriga? Ia mostrar a barriga, né? Ai, hoje eu tô com enjoo, Abraão. Eu quero tâmaras. Mas nem estava tanto, só para mostrar que estou grávida. Imagine Ana andando na frente da Penina agora. Estou grávida. Imagine a mulher do fluxo de sangue, que ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. Agora ela foi curada da sua enfermidade. Ela deveria ter ido tomar um banho, colocar água de cheiro, ficar cheirosa, colocar roupas brancas de pureza e andar por toda a rua dizendo: Jesus me curou. Eu tenho certeza que Bartimeu atrás de Jesus ia andando e as pessoas pelo caminho, ele falava assim: ei, enfermo, ele cura você, porque ele me curou. Eu era cego, agora vejo. Aquela mulher do fluxo do sangue dizia: vem, você que está enfermo, ele me curou da minha enfermidade. Eu quero dizer para você, eu convido você a ser curado, porque Jesus me curou, Jesus me sarou, como sarou um monte de gente aqui. Quem tem uma alma sarada, quem já teve experiência com Deus, deixa eu convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Quem é Jesus para você? Eu te dei uns exemplos aqui de um Jesus que pode sarar a sua dor. Apóstolo, eu estou bem, eu estou com enfermidade no corpo, eu estou legalzão. Eu não sei qual a sua enfermidade. Só sei que Ele pode acessar o mais íntimo da tua alma e sarar você. Ele pode sarar a sua dor. Talvez você não contou para mim, talvez você não contou para as pessoas mais íntimas. Tem problema não, irmão. Conta para Ele. Conta para Ele. Ele não vai abandonar você. E vou te dizer mais. Ele vai te dar o remédio. Hoje eu tive uma experiência que eu vou tirando de tudo na vida. Minha vida, o dia é cheio de experiências que eu procuro aplicar na minha vida. Passei num mecânico conhecido e ele estava muito corrido, não podia nem me dar atenção, e eu descobri um problema na minha moto grave. Ele não conseguiu arrumar minha moto, mas ele conseguiu abrir o coração dele para mim enquanto a moto esfriava e não fez nada. Ele contando das experiências, da enfermidade que ele estava enfrentando. E ele foi no médico,
O médico indicou pomada, o médico indicou isso, indicou aquilo e nada resolvia o problema. Nada. Até que ele foi num lugar, morrendo de medo de agulha. Pavor, pavor. E o rapaz disse: esses remédios até que são realmente para isso. Mas eu precisava colher seu sangue para fazer um exame e ver se realmente eu preciso fazer alguns testes. Ele falou: pastor, eu ia passar uma vergonha que tinha ali, ó, umas 15, 20 pessoas esperando. Eu, cavalo velho, desesperado de medo de uma agulha. Eu falei: mas e aí? Ele falou assim: mas a minha dor não estava aguentando mais. Mas eu não queria passar vergonha. Sério. Comecei a me compadecer. E aí ele falou assim que ele estava indo embora. Aí um senhor conhecido disse assim: espera um pouco. Deixa o pessoal ir embora. O pessoal foi embora. Passou 1h30 mais ou menos. O pessoal foi atendido, medicado, foi embora. Ele falou assim: vem cá. Pegou a mão dele, higienizou a mão dele. Ele falou: você está vendo isso daqui? Essa agulha? Ele falou assim: eu morro de medo disso. Ele falou assim: você tinha que colocar a mão aqui. Era só você virar e colocar a mão aqui. Ele virou a mão. O cara veio e deu um tapa. Tá. Foi na agulha. E saiu, só precisava de um pouquinho de sangue. Fez o exame para testar diabetes, para ver como ele estava. Fez exame para ver o que realmente ele precisava. Aí o médico disse: ok, sua diabetes está legal, você precisa disso, disso, disso e disso. Talvez você esteja com medo de Deus. Talvez você esteja com medo do tratamento de Deus. Mas hoje Ele vai dar um tapa na tua mão, vai espetar teu dedo e você vai descobrir o que é realmente a sua enfermidade, porque o Filho de Deus tem poder de curar a tua enfermidade. Esses remédios paliativos não vão resolver. Você precisa do sangue de Cristo na tua vida. Você precisa viver o que Bartimeu viveu. Cura para a tua alma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pode chamar o ministério de louvor para vir aqui? Deus está neste lugar. Eu tenho certeza disso.